Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos dar mais uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Você vai sair do seu banco bem devagarinho, vai dar um aperto de mão, um abraço na pessoa que está no outro banco. No mesmo banco você pede a bênção. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 8. No nome do Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo e a igreja me ajuda lendo o outro versículo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de salvar. tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, Tempo de buscar e tempo de desejo, tempo de guardar e tempo de regalar. tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Soberano Deus eterno, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, debaixo do precioso sangue do Cordeiro, nós continuamos na Tua presença e jamais queremos sair. Agradecemos ao Senhor porque nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós estamos aqui no Teu santuário, na Tua casa. E nessa noite, meu Pai, nessa manhã, melhor dizendo, nós entregamos o nosso coração na mão do Senhor. E permita que esse coração seja uma terra fértil, que possa receber a Tua palavra e que ela venha a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui o autor está falando de 28 tempos, mas eu entendo que o tempo agora é o tempo de buscar a Deus, é o tempo de receber do Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, tira todo embaraço, tira todo e qualquer tipo de preocupação, ansiedade, pois a Tua palavra diz: lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que o Espírito de Deus tenha liberdade para trabalhar, e nesse trabalhar o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos tudo no controle, na direção e no mover do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Poderia sentar. Se você foi bem atento à leitura aqui, e se já estudou em casa, ou se não, pode estudar, você verá que aqui nós encontramos 28 tempos. São tempos que o homem, querendo ou não, ele passa por ele sobre a face da terra. Todos nós passamos. E se você prestar bem atenção na leitura, você verá que não tem dois tempos seguidos, praticamente, de vitória. Ele começa a dizer assim: há tempo de nascer
mas depois ele fala, também há tempo de morrer. Ele diz assim, há tempo de plantar, mas depois ele diz, há tempo de arrancar o que se plantou. Então, se você olhar direitinho, analisar, você verá que 14 tempos é onde o homem recebe a bênção, onde ele é abençoado. E 14 tempos também, aonde ele passa pelas adversidades da vida. 14 tempos de bênção, mas 14 tempos também de sofrimento. E é interessante que nós não nascemos para perder. Nós nascemos para vencer. Quando nós vemos aquela palavra que diz na Bíblia, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, mas nós achamos que em tudo nós temos que vencer. Nós achamos que na vitória nós conseguimos tirar lições preciosas da nossa vida, mas é o contrário. A vitória muitas das vezes ela pode mascarar alguma coisa. E é por isso que eu aprendo mais na adversidade do que no momento em que Deus está trabalhando e me abençoando. Quando você está perdendo, tudo dói. E nós temos que aprender a trabalhar em cima das perdas. As maiores lições que eu posso tirar para a minha vida, as maiores lições que nós podemos tirar para a nossa vida, não está na bênção, mas está naquele momento de perda. Está naquele momento que nós achamos que talvez seja o pior momento na nossa vida, mas ali é que está as maiores lições da nossa vida. As pessoas elas não gostam de falar sobre os seus erros. As pessoas elas não gostam de falar sobre as suas falhas. Elas não querem enfrentar as suas perdas. Elas sentem vergonha das suas perdas. E eu aprendi uma coisa, estava lendo e escrito assim, olha, quando eu dou ouvido aos meus erros, eu cresço. Quando eu dou ouvido também às perdas, eu também cresço. Então nós temos que aprender a trabalhar não em cima daquilo que já está determinado sobre a nossa vida. Porque a nossa bênção, aquilo que Deus planejou para nós, está preparado antes da fundação do mundo. Mas nós temos que preparar para a adversidade. E aí que ninguém quer preparar. Ninguém quer preparar para a derrota. Ninguém quer preparar para a perda. Ninguém quer preparar para o sofrimento. Mas o nosso dever aqui na terra é preparar para essas coisas. Porque nós temos uma tendência, quando nós falhamos, quando nós erramos, a primeira tendência nossa é explodir. Lembra quando Davi veio da terra onde ele estava com o rei? Ele chega em Siclague, ele encontra a casa queimada, levaram suas mulheres, levaram seus filhos, e ele estava com um exército de 600 homens. E aquele exército ali, naquele primeiro momento, a atitude deles foi sentar e chorar. E choraram até acabar a força nas cordas vocais. E depois que acabou as forças, eles passaram a mão na pedra e eles queriam apedrejar Davi, porque ele havia cometido um erro estratégico. Então a tendência de quando nós erramos, quando nós falhamos, é explodir. A tendência também, quando erramos, falhamos, é esconder. A Bíblia diz que Deus mandou Jonas pregar para os ninivitas. Então ele desceu para Tarso, pegou o navio que ia para Jope, entrou dentro do navio, foi para o porão e aí ele estava escondido. Mas ele estava longe da presença de Deus. A tendência nossa, quando nós falhamos, quando nós erramos, é tentar voltar atrás. E nós podemos ver isso no homem que tinha uma vida com Deus, chamado Davi. Quando ele serve o Salmo 51, ele fala para Deus, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava falando que ele detectou o problema dele. Ele sabia onde estava a falha, ele sabia onde estava o erro, ele sabia que foi enganado pelo seu coração. A tendência nossa, quando falhamos, quando erramos, é desistir. Chegou um momento na vida de Pedro que ele chamou os apóstolos e falou para eles assim, olha, pode ir embora. Eu vou pegar uma barca, eu quero ir agora pescar. Mas não pescar homem, mas eu quero pescar peixe mesmo. E nós aprendemos que a vida ela vai sempre fazer conosco o que ela encontrar dentro de nós. Se encontrar uma pessoa que diante das perdas se entrega, a vida vai fazer tudo para você sempre ter uma dificuldade de se entregar. Mas se encontrar a vida, encontrar alguém que reage, que encara, que não tem medo de desafio, a vida vai mudar. E é por isso que o tema da mensagem nessa manhã é: tenha esperança de ganhar. Quando a gente entra em qualquer coisa, qualquer projeto, a esperança nossa é ganhar. Agora, espere perder também. E eu quero dizer que além de esperar perder, viva
resultado. Lá fora no mundo a gente falava assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente... Não, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Nós aprendemos mais com as perdas, nós aprendemos mais com os erros do que com as nossas vitórias. Já viu um time de futebol? Às vezes ele ganha de 1-0, vai tudo bem, ganha de 2-1 apertado, ganha de 3-2, ganha nos pênaltis, mas depois enfrenta a Alemanha e leva 7 para casa. E aí para ver que aquelas derrotas, aquelas vitórias lá atrás, ficava toda mascarada. Ninguém gosta de perder. Já viu um jogador de futebol quando ele é substituído? E o time dele está perdendo? Ele dá um chute no chão, ele dá um chute no gramado, ele dá um chute no copo, ele esbraveja. Todos nós queremos vencer, mas nós precisamos aprender com as perdas. Por exemplo, as perdas fazem com que ficamos emocionalmente estagnados. Dá uma olhadinha para você ver. Uma pessoa que sofreu uma perda, a tendência dela é dar uma parada, é dar uma esfriada. Mas aí eu tiro lição diferente. Aí eu começo a aprender que nós precisamos aprender a viver acima do nosso emocional. Eu começo a extrair lições lá da vida de José, quando os irmãos dele jogaram ele dentro da cisterna. Como que o emocional dele ficou abalado? Mas ele conseguiu viver acima do emocional. Eu fico olhando a vida de Isaac, quando seu pai levou o dedo e ia derramar sobre a vida dele. Um anjo brasou lá do céu e ele parou. E eu fiquei pensando como deve ter sido a vida dele ali para frente. Então nós temos que aprender que as perdas, elas fazem com que ficamos emocionalmente estagnados. Ansiedade, medo, são emoções que debilitam o coração humano. As perdas também. As perdas trazem um prejuízo profundo para nós. Por quê? Elas vêm para nos enfraquecer. Elas vêm para nos aprisionar. Elas vêm para nos paralisar. Elas vêm para nos desanimar. Elas vêm para nos enjoar. E aí nós precisamos aprender a vencer. Precisamos nos libertar emocionalmente. Precisamos passar por cima desse momento de dificuldade e turbulência. Olha a vida de Josué. Ele havia perdido um líder que 40 anos estava com ele. Josué estava sem direção. Josué estava sem referencial. Josué estava paralisado. Josué estava desanimado. Foi preciso que Deus deu um grito para ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Fica olhando para a perda não, José. Levanta agora. Extrai as lições do tempo que você passou com ele. E você agora que vai levar esse povo a chegar até o Jordão. Eliseu não foi diferente. Eliseu ele foi criado com Elias. Tinha um mentor espiritual. Mas de uma hora para outra, esse mentor espiritual sai da vida dele. E Eliseu parece que deu um branco. É nessas horas que nós temos que aprender a tirar, extrair lições profundas das nossas vidas, das perdas, e caminhar. A Bíblia fala que Davi ele encontrou um egípcio parado no meio do caminho. Ele havia ficado ali porque ele adoeceu. Ele havia ficado ali porque o Senhor o abandonou, o seu líder o abandonou. Aquele homem estava ali, mas aquele homem, além de comida, ele precisava de algo mais importante. Ele precisava de alguém que levasse ele ao bem. Ele estava sem direção, ele estava sem referencial, ele precisava de um referencial. E essas perdas, elas vêm nos atacando emocionalmente. E nós precisamos trabalhar isso aí. A Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido morto, Jesus então ele sai e ele vai para um lugar e ele fica o dia inteiro ali, sozinho. Eu creio que nesse dia foi o dia que Jesus chorou. Tinha um parentesco com João, mas a Bíblia relata que no outro dia cedo Jesus levantou e ele continuou dando seguimento ao trabalho que João fazia, pregando até a mesma mensagem. E nós temos que entender que a nossa vida não para, ela precisa ter uma sequência. Ontem eu procurei o pastor Sebastião Jorge, lá no velório, falei com ele: Sebastião, o senhor precisa extrair lições. Uma lição que o senhor tem que aprender na vida é que Deus é dono de tudo. E o senhor hoje, o senhor agradece a Deus o tempo que essa menina esteve com o senhor. O tempo de alegria. E levanta a cabeça, porque tem mulher, tem filhos e tem uma igreja para cuidar. As perdas podem nos paralisar. As perdas podem nos aprisionar.
as pedras podem nos fazer a retroceder. As pedras, elas nos derrotam também mentalmente. A nossa mente, ela não é mais a mesma. Veja bem, nós temos uma sequência na vida. Todo mundo na vida perde. Pessoas perdem emprego, pessoas perdem saúde, pessoas perdem dinheiro, pessoas perdem amigos, pessoas perdem ente querido, pessoas perdem um tempo, e quando não tem mais nada para perder, perde a sua própria vida. Essa é a sequência da vida. Mas cedo ou mais tarde nós vamos perder a nossa vida também. Agora, nós temos que ter capacidade para gerenciar essas perdas. Nós temos que ter capacidade para gerar as decepções. Porque as perdas, elas vêm para nos abalar mentalmente. Elas vêm para abalar a nossa memória. E nós precisamos aprender a conviver. Nós temos que aprender a superá-las. Alguns não conseguem. É por isso que você vê o grande número que tem hoje de pessoas suicidando. Algumas elas enveredam pelo caminho das drogas. Alguns enveredam pelo caminho da bebida. Alguns resolvem fugir, abandonando tudo. Põe um saco nas costas e vai virar um andarilho. Quando eu vejo Davi escrevendo o Salmo 51, eu fico olhando como que a perda afetou mentalmente Davi. Davi, ele escreve para Deus dizendo assim: Senhor, livra-me dos crimes de sangue. Ele estava com a memória dele afetada. Aquilo ali paralisou Davi, aquilo ali deu um bloqueio na memória dele. E nós precisamos e sejamos aptos para aprender com as perdas e não deixar que elas venham derrotar a nossa mente. Nós nunca mais somos as mesmas pessoas depois que nós perdemos alguma coisa. Por exemplo, se um pai perde um filho, ele nunca mais é a mesma pessoa. Quando ele chega ali na beirada do caixão que vai sepultar o filho, ele começa a olhar para dentro dele e começa a dizer assim: eu poderia ter feito mais. Eu estou perdendo esse filho. Eu vou cuidar dos outros com mais amor, com mais carinho. Um pai, depois que perde um filho, que perde uma filha, que perde uma esposa, a resposta dele já não é tão rápida mais. Ele pensa para responder. Ele pensa para falar. Eu perdi meu pai. E hoje, quando falo em termos da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu penso muito mais. Porque eu falo assim: eu já perdi papai, mas eu ainda tenho a minha mãe. Então eu preciso fazer o melhor para ela. Eu tenho que ajudá-la cada vez mais. Eu preciso ajudar cada vez mais os meus irmãos, porque eles perderam o referencial. Perderam o referencial de pai. Alguns estão talvez até sem direção, e eles precisam de uma direção. Quando nós perdemos alguma coisa, nós nunca mais somos mesmos. Procure um empresário que faliu. Converse com um empresário que quebrou, que teve insucesso na vida. Agora não. Ele reergueu, ele levantou, mas agora é muito mais difícil você tirar dinheiro dele. Agora ele não faz mais negócio precipitado. Agora ele é uma pessoa que pondera mais. É uma pessoa que dorme mais com o problema, para que depois possa solucionar. Olha para o ministério. Ministério que você já foi traído, que houve já ruptura. Esse ministério agora ele é mais cauteloso. Ele agora ele não toma decisões mais precipitadas. Ele pensa lá na frente. Ele procura avaliar mais as pessoas, quem é que estão por trás. E aí não é questão de avaliar capacidade de trabalhar, mas avaliar caráter, se é fiel, se honra, se ajuda, se quer ver o crescimento. A mesma coisa se aplica ao casamento. A pessoa que casou e o casamento deu errado, quando ela entra no segundo casamento, se for uma pessoa sábia, madura, ela diz assim: eu vou extrair lições do casamento que não deu certo. Eu vou perguntar para mim mesmo: aonde foi que eu errei? O que eu posso fazer para não errar mais? Como que eu posso melhorar esse segundo casamento? E a mesma coisa acontece quando nós perdemos alguém. E é interessante que as perdas, elas criam uma fenda, onde nós falamos assim: eu devia
E depois nós falamos assim: eu fiz. Eu devia ter feito assim, mas eu fiz assim. Então cria aquele obstáculo. E é interessante que vencer é um ciclo positivo em nossa vida. Quando nós estamos vivendo uma vida vitoriosa, nós ganhamos confiança, nós ganhamos segurança. Já viu quando o Barcelona entra em campo? Todo mundo quer saber quanto vai ser o resultado, quantos gols o Messi vai fazer, quantos gols o Neymar vai fazer. Assim era também quando o Ayrton Senna entrava na pista. Todo mundo queria saber quando ia começar a chuva, porque aí nós tínhamos certeza que a vitória era garantida, que era um piloto destemido. Todo mundo põe o pé no freio, ele põe o pé no acelerador. A vida vencedora, ela gera essa segurança para nós, ela gera confiança para nós, e essa inclinação de mover do saber para o agir costuma trazer o que? Sucesso para nós. Mas por outro lado também perder pode criar na nossa vida um ciclo negativo. Já viu quando você conversa com alguém? Eu tinha isso, eu fui isso, eu fiz isso, e hoje? Hoje não tem nada. Tem pessoas que tudo que põe a mão só dá errado. Por que está errado? Aprendeu a perder, aprendeu a viver debaixo desse ciclo negativo. E essas perdas, ela vai gerando na pessoa insegurança. Quando ela vai entrar em qualquer negócio, ela entra insegura. Estava conversando com a senhora, ela diz assim: já casei uma vez, não deu certo. O segundo casamento foi pior do que o primeiro. Eu disse para ela: e a senhora tem coragem de casar novamente? Ela diz assim: agora não. Eu sinto que nada dá certo. Porque esse sentimento de perder vai gerando dentro de nós o quê? Insegurança. E quando nós estamos inseguros, nós duvidamos até de nós mesmos. Quando nós estamos inseguros, nós passamos a ser pessoas que vêm hesitar quando temos que tomar uma decisão. Pedro, quando viu mais ou menos discípulo vindo algo sobre as águas, ele é um fantasma. Jesus diz assim: sou eu mesmo. Mas se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E o Senhor lhe disse: então vem. Os discípulos todos hesitaram, eles não tomaram decisão. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele desceu do barco, e ele andou, e ele foi até ao Senhor Jesus. E quando isso acontece, e nós não vencemos essas perdas, esse sentimento, o sucesso torna quase que impossível para nós. Quando nós vamos conviver com uma pessoa que perdeu alguma coisa, está afetado emocionalmente, está afetado mentalmente, está agora com medo de tudo, criou uma fenda entre o sucesso e a vida de derrota, a insegurança em todas as coisas. E aí aparece o inimigo da nossa alma, que ele aproveita esses momentos. E nesses momentos agora, ele vem para poder armar em cima de nós. E nós, por não saber reagir diante das perdas, acostumados a ficar paralisado, prostrado, desanimado, se jogar por terra, o inimigo vem com as armadilhas da vida para tentar nos amarrar cada vez mais. Por exemplo, ele vem com a armadilha do engano. E a primeira coisa que nós pensamos é assim: eu estou fazendo as coisas erradas. Eu estou fazendo algo errado. Por que isso acontece na nossa vida? Porque as perdas, elas atrasam o nosso andar. As perdas, elas atrasam a nossa vida. Olha para você ver aquela mulher samaritana. Ela chega lá na fonte, Jesus pede água para ela e começa a evangelizar aquela mulher. E Jesus vai evangelizando aquela mulher. E Jesus depois ele começa a entrar dentro do coração dela. E o pai dá para Jesus uma palavra sobre o marido daquela mulher, sobre a vida que ela levava. Jesus pergunta: onde está o seu marido? E Jesus responde, e ela responde: eu não tenho marido. E ele diz assim: é verdade, você já teve 5 maridos, e esse que você tem não é o seu marido. Aquela mulher aprendeu a perder. Perdeu o primeiro marido, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto, está vivendo uma vida ali agora no engano. O diabo está falando com ele que a solução é trocar
transformado. A mesma coisa acontece na vida de Sansão. Sansão agora, ele desobedece a Deus, e ele está lá no tempo de Dagom. Aquele que nasceu para ser príncipe, ele agora está vivendo uma vida de palhaço. E por que está vivendo uma vida de palhaço? Porque ele viveu um espírito de engano. O diabo enganou ele com Dalila. O diabo colocou atadura em volta de Sansão. E quando ele acordou, ele estava nas mãos dos filisteus. E agora ele está lá no tempo de Dagom. Ele está lá no tempo dos filisteus. Aquele que foi chamado para ser príncipe está vivendo uma vida de palhaço. Porque está vivendo debaixo do engano. Mas ali sim, ele se lembra de Deus. Ele faz uma oração. E Deus tira ele do engano, para ele cumprir o chamado pelo qual ele foi chamado. Começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Também tem a armadilha da fadiga. O diabo coloca isso na nossa vida quando nós não queremos lutar, quando nós não queremos reverter a situação com relação às perdas. Quando você vai falar alguma coisa com alguém, a pessoa chega até você e fala: não, eu estou muito cansado. Sabe por quê? Porque as perdas, ela tira as nossas forças. Ela nos exaure. E a Bíblia diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E esse cansaço não é um cansaço físico. Esse cansaço é o cansaço da alma. É o cansaço que vem com a preocupação. É o cansaço que vem com a intranquilidade. É o cansaço que vem com aquela abertura nossa, por não confiar em Deus, abrimos a porta e o diabo entra para poder roubar a nossa fé. Esse cansaço nosso não é um cansaço que você resolveu no dia de sábado. Não, sábado é um dia normal. Esse cansaço aqui é uma vida centrada em Jesus. Jesus, ele é o nosso descanso. Nós temos aonde descansar. E nós não podemos ceder a essas armadilhas do diabo. Tem a armadilha também da comparação. Quando nós perdemos alguma coisa, quando nós não queremos lutar contra as perdas, o diabo é astuto. Ele vem com a armadilha do engano, ele vem com a armadilha da fadiga, ele vem com a armadilha da comparação. A pessoa chega e diz assim: olha, alguém é mais bem qualificado do que eu. Mas por que isso acontece? É porque as perdas nos faz tornar pessoas inferiores às outras. É isso que acontece conosco. Está lembrado de Moisés? Moisés era um homem eloquente. Moisés era um homem que tinha uma oratória fácil. Moisés era um homem que falava com muita facilidade. Moisés é um homem que foi mais bem preparado na Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia que foi tão bem preparado como Moisés. Mas depois que Moisés vai para o deserto de Midian, ele fica 40 anos lá. E quando Deus vai buscar Moisés para tirar o povo dele da Egito, Moisés diz assim: eu não. Leva agora Arão. Eu não sou mais eloquente. Eu não tenho mais aquela oratória. Mas por que isso aconteceu? Comparação. O diabo usa a armadilha da comparação. A Bíblia diz que o anjo chegou e ficou olhando para Gideão. E depois Deus fala: Gideão, homem valente. A visão que Deus tem de você, a visão que Deus tem de nós, a visão que Deus tinha de Gideão, que ele era um homem valente. Mas olha a visão que Gideão tinha de si mesmo. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre que tem em Manassés. É nessa área que o diabo entra para ajudar esse complexo de inferioridade, esse sentimento de rejeição, esse regimento de solidão, de abandono. Há também a armadilha do momento. Satanás, ele não perde tempo. E a pessoa diz assim: não vou fazer isso agora não. Esse não é o momento certo. Mas por que isso acontece? Porque quando nós perdemos e não reagimos às perdas, as perdas nos fazem hesitar. Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro havia morrido. E quando ele encontra com as irmãs de Lázaro, ele pergunta: onde está o túmulo? Ela diz assim: para quê? Já fazem 4 dias que ele faleceu. Jesus diz assim: mas aonde está o túmulo? Vamos até lá. Seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei disso. Eu estou careca de saber. Ele vai ressuscitar na ressurreição. E Jesus está falando para ela: não, você não está entendendo.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus evangelizou aquela mulher samaritana e Jesus disse para ele: olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e aqueles que o adorem em verdade. Ela diz assim: eu sei que o Messias virá, e quando ele virá, em outras palavras, ele adorá-lo. E Jesus diz assim: não sei por que você está desse jeito, sou eu o Messias que falo contigo. Jesus agora ele abre a mente daquela mulher, e ela agora está entendendo que o momento não é quando Jesus vier, o momento é agora. Ele é o Messias, é o Filho de Deus. Também tem aquela armadilha da opinião pública. A pessoa diz assim: eu vou fazer isso, e se eu falhar? O que os outros vão pensar? Quando nós não reagimos às perdas, é isso mesmo. As perdas vêm e nos paralisam. Jesus, ele se ausentou da terra e ele deixou 5 talentos com um, deixou 2 talentos com outro, e deixou 1 talento com um. Aquele que ganhou 5 e aquele que ganhou 2 saiu para negociar imediatamente. Mas aquele que ganhou 1 talento, ele colocou aquele talento e enterrou aquele talento. Uma vida de derrota leva a pessoa a ter uma vida paralisada. Ele diz assim: olha, eu estou com medo. Se eu for negociar e não der certo, se eu perder o dinheiro, o que vai acontecer quando ele chegar? As perdas. As perdas paralisam a pessoa, tira a criatividade, tira o desejo de continuar lutando, de perseverando. E Jesus chega e dá uma dura nele: você deveria ter colocado meu dinheiro no banco. Quando eu viesse, como eu vim, eu receberia com juros e correção monetária. Ei, sai da armadilha do engano, sai da armadilha da fadiga, sai da armadilha da comparação, sai da armadilha do momento e sai da armadilha da opinião pública. Pastor Benito, eu vivi uma vida de perda até ontem. O que eu preciso fazer para viver uma vida vitoriosa? Primeira coisa, você tem que aprender a transformar perda em ganho. Você tem que fazer da derrota um trampolim para você alcançar a vitória. Você tem que chegar diante da derrota, diante do fracasso, diante do erro, e ver para onde você errou, para fazer esse erro agora uma vitória na sua vida. Primeira vez que nós fomos ao Caiuá, eu fiquei triste. Nós gastamos praticamente quase 48 horas para chegar lá, 2 dias. E eu, quando cheguei em casa, eu pus na minha cabeça, sentei e fiquei analisando tudo que foi feito. E eu falei assim: não, eu não vou ficar para trás não. Tem como melhorar, tem como fazer diferente. E da segunda vez que nós fomos, nós fizemos com 30 horas. Nós saímos aqui um dia à noite e chegamos lá no outro dia, às 6 horas da manhã. Mas por que você fez isso? Porque eu aprendi com os erros. Eu aprendi que quando eu saio à noite, eu ganho à noite. Quando eu saio à noite, eu ganho desconto, não paro para tomar café, não paro para almoçar, não paro para jantar. À noite é uma hora que está todo mundo dormindo. E nessa hora eu estou andando 400, 500 quilômetros, que se eu saísse 9 horas da manhã, ia trazer prejuízo. A gente tem que aprender com as perdas. Teve um ano que uma pessoa disse para mim: pastor, vamos parar em Americana para fazer uma foto da equipe. Nós estávamos indo para 381, nós paramos lá. E eu calculava parar e gastar 20 minutos. Nós perdemos ali 2 horas. E eu disse assim: nossa, eu errei feio. E quando eu erro, eu fico triste, porque eu quero acertar. Eu talvez seja a pessoa que mais erra aqui dentro. Mas eu duvido se tem alguém que tem vontade e motivação para acertar como eu. Da próxima vez eu vou acertar. Da próxima vez eu vou melhorar. E da próxima vez que nós fizemos certinho, graças a Deus. E tiremos aquela diferença. Pastor, como então? Para de ficar rodeando e fala para mim como que eu transformo as perdas em ganho. Primeiro, meu filho, você tem que começar a aprender com as perdas. Tem que começar a aprender com as perdas. Segunda coisa, você tem que mudar a sua maneira de fazer escolha. As escolhas que você faz demonstram quem é você. Procura pensar antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. E você pode escolher mudar e crescer. Não, eu quero fazer uma escolha, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero aprender com as minhas
isso é importante. Mas uma coisa você tem que aprender. Primeira coisa, se você quer ter uma mudança, uma transformação, se você, do jeito que você está, não conseguiu vencer até hoje, significa que você precisa de uma mudança. Por exemplo, se você é um aluno de matemática, a prova valendo 10, você tirou 3, se você estudar sozinho, quanto você vai tirar na próxima prova? 3 também. Você precisa de um professor para te ensinar. Você precisa de alguém para te orientar. Porque se você desse conta sozinho, naquela prova de 10, você tiraria 10, 8, 9 e não 10. E se nós quisermos transformar as perdas em ganho, nós precisamos, presta atenção, adicionar valor às pessoas. Adicionar valor às pessoas. Para ensinar para elas a aprender com as perdas. Você precisa, a partir de agora, a mudar a forma como encarar as perdas. De que maneira? Reagindo a elas. Desenvolvendo habilidade para aprender com elas. Porque as maiores lições nossas não estão na vitória. As maiores lições nossas estão na derrota. E aí eu quero colocar 10 passos que nos ajuda a adicionar esses valores à nossa vida. Por exemplo, se você quer aprender com as perdas, a primeira coisa que você tem que trafegar, passar, é pelo caminho da humildade. Lá no Sermão da Montanha, Jesus ele começa falando: bem-aventurados, humildes de coração. Uma pessoa humilde é uma pessoa ensinada. Você sabe a diferença de uma pessoa humilde para uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, altiva? A diferença não é exterior. Você pode olhar para duas pessoas e achar são humildes, ou são os dois orgulhosos, mas a diferença ela é interior. É aí que o primeiro passo para uma mudança passa pelo caminho da humildade. Porque as pessoas humildes, elas estão inclinadas a fazer mudanças necessárias para aprender com as suas perdas, para aprender com as suas falhas. Olha a vida desse homem chamado Saulo, que veio a ser Paulo. Ele teve que mudar o direcionamento total da sua vida. Ele teve que se humilhar diante da potente mão do Senhor. Ele teve que aprender tudo de novo. Ele disse que tudo que ele sabia, diante da grandeza, da sublimidade, da pessoa de Jesus, ele considerava aquilo como esterco. Que hora que depois de Moisés, é o homem mais culto na Bíblia. Era um homem que era do Sinédrio, era um homem que era advogado, era um homem que foi criado, sentado aos pés de Gamaliel. Mas esse homem agora, ele reconhece que ele é o principal pecador. Ele agora olha para trás e diz assim: olha, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para precisar, eu passivo. Isso é humildade, é reconhecer os seus erros, suas falhas. Eu errei, mas eu não vou ficar com os olhos no retrovisor, eu não vou ficar com os olhos nos erros, eu vou avançar, eu vou caminhar. Pessoas orgulhosas são incapazes de permitir que a diversidade seja o seu professor. Elas não aceitam, pelo contrário, elas lutam para que essa diversidade, esse momento, não venha resultar em aprendizado para a vida dela. Olha a vida de Saul. Saul era um homem que não queria aprender. Olha a vida de Sansão. Sansão era um homem que não queria aprender. Sansão era um homem que se recusava a aprender. A mesma coisa nós vemos com Saul. Saul era um homem que não queria aprender. E é interessante que a pessoa orgulhosa, ela preocupa com quem está certo. Ela põe o olho nas pessoas. Ela preocupa com quem está certo. A pessoa humilde é diferente. Ela se preocupa com o que está certo. É diferente. Ela consegue ver, ela consegue enxergar de uma forma diferente. E quando nós falamos que se nós queremos agregar
nos impede a ter uma vida humilde diante de Deus. Eu fico olhando para Adão e Eva. Quando o Senhor vai lá no jardim do Éden, a primeira coisa que eles fazem é culpar a Deus. Uma pessoa orgulhosa é assim. Ela não assume os seus erros. E ela está sempre procurando alguém para levar a culpa. Ela cancela a culpa. A culpa é sempre de outro. Mas o que gera isso? O orgulho. O orgulho gera essa pessoa a não assumir e a transferir. O orgulho leva a pessoa a viver uma vida de negação. Em vez da pessoa ser objetiva, em vez da pessoa ser realista, ela não enfrenta a realidade. Eu gosto muito de Nicodemos, pode ter todo defeito. Mas quando ele foi confrontado pelo Senhor Jesus, ele teve que ceder. E o Senhor Jesus não apocou, não. O Senhor Jesus não passou a mão, não foi com rodeio, ele foi bem objetivo. Ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Ei, Nicodemos, apruncou. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Uma outra coisa que o orgulho produz também é uma mente fechada. Pessoas dizem assim, nós sempre fizemos assim, essa igreja foi sempre assim. São pessoas que demonstram que não têm vontade de mudar, não querem inovação, não têm interesse para aprender. São pessoas que vivem do passado. E a Bíblia diz, não vos lembrei das coisas passadas. Eu estou fazendo algo novo no meio de vós, e vós não compreendeis. O orgulho também gera insegurança. Pessoa de orgulho é insegura. Na mão do defeito é o homem de Deus, ele diz, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. Mas ele ficou inseguro. As pessoas estão contaminadas pelo orgulho, elas gostam de isolamento. Por que isolamento? Porque elas acham que são pessoas intocáveis. Mas a chave para nós termos uma vida bem sucedida, para nós alcançarmos o topo lá em cima do sucesso, ela passa por essa porta da humildade. Por que humildade, pastor? Por que o senhor está batendo tanto nessa tecla humildade? Ei! Porque a humildade, ela nos permite possuir a verdadeira perspectiva de nós mesmos e da vida. A humildade faz nós olhando para dentro de nós mesmos. A humildade faz para nós olhar para aquilo que está em volta da nossa vida. Alguém encontrou Billy Graham e falou assim, esse homem aí é um grande homem. Billy Graham olhou para ele e falou assim, você está enganado, eu não sou um grande homem. O que eu tenho é uma grande mensagem que Deus me dá. É diferente. Primeiro-ministro da Grã-Bretanha, alguém chegou para ele e disse assim, ministro, o senhor já pagou para ver uma coisa? Todas as vezes que eu venho falar nesse auditório aqui, esse auditório está lotado, está cheio. Ele olhou para a pessoa e falou assim, se hoje fosse o dia do meu enforcamento aqui, tinha um dobro de pessoas. Uma pessoa que tem uma perspectiva real da sua vida, de você mesmo. Natan, ele canta uma palavra para Davi, e quando ele acaba de contar uma palavra para Davi, Davi diz, esse homem tem que morrer. E Natan diz para ele, esse homem é você. E na mesma hora Davi olha para dentro de si e diz assim, eu pequei. Isso é humildade. A humildade nos habilita a crescer diante das perdas. Olha a vida de Jó. Depois que Jó saiu daquela prova, Jó se tornou um homem melhor. Depois que Jó saiu daquela perda, Jó, o patrimônio dele dobrou. Jó, depois que saiu daquela perda, ele olha para dentro de si mesmo e ele vê que ele foi aprovado por Deus como pai. Porque se ele não tivesse sido um bom pai, Deus não iria dar mais 10 filhos para ele. Já quando ele sai daquele momento de prova, em que ele perde os bens, perde a saúde, perde os filhos, perde os amigos, Jó, ele olha para trás e fala, como foi bom esse período? Porque antigamente eu era um religioso. Antigamente eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora não. As perdas, elas mexeram comigo. Eu reagi. Eu não me entreguei. Na hora mais difícil eu levantei e disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre
está garantido. Porque o meu Redentor, Ele vive. Quando você encara as perdas e passa por esse caminho da humildade, você cresce diante das perdas. A humildade também nos permite abrir mão da perfeição e continuar crescendo. A humildade nos permite abrir mão da perfeição e continuar crescendo. O marido está ali atrás. Ele pregou lá na quarta e desceu uma noite, e ele pregou sobre o céu de renascença. E quando acabou o culto, uma menina veio e sentou no primeiro banco e disse para mim: pastor, eu quero que o senhor ore para mim, porque eu quero que Deus abra os meus olhos. E quando nós oramos para aquela menina, ela não conseguia ler no relógio grande da igreja as horas. Mas quando nós terminamos a oração naquele dia, aquela menina conseguiu ver as horas certinha, conseguiu a ler. E ela disse para mim: eu tenho um testemunho para contar para o senhor lindo. Assim, agora da cura? Ela disse: não, uma outra vitória que eu tive. Teve um concurso na nossa escola, pastor, e eu fui que venci. Eu tirei em primeiro lugar na escola. Assim, que coisa linda, que maravilha. Mas só não esperou acabar de falar. Eu tirei em primeiro lugar em feiura. Hein? Eu fui considerada a menina mais feia da escola. Você está falando sério? Estou, pastor. Eu ganhei um troféu e está guardado em casa com muita honra. Nós oramos para essa menina e falamos com ela: não importa o que aconteceu, levanta, Deus vai te abençoar e você vai continuar crescendo. Essa menina resolveu estudar. Essa menina entrou na faculdade. Essa menina especializou em matemática. Teve um concurso da prefeitura aqui, ela passou em primeiro lugar. E como eles estão demorando a chamar, ela colocou um currículo na praça. E aí o pessoal da Escola do Futuro chamou para que ela fosse fazer uma entrevista. E quando ela chegou na sala para fazer a entrevista, o entrevistador, quem iria entrevistar, é quem foi professor dela na faculdade. Chegou perto dela e falou assim: você? Ela diz assim: sou eu mesmo. Ele diz: não tem entrevista. Procura saber aonde é a sala e começa a trabalhar agora. E naquele mesmo dia, ela começou a trabalhar. Ela não ficou olhando lá para trás para as perdas. Ela não ficou olhando para o troféu negativo. Mas mesmo com a dificuldade, com a deficiência, ela resolveu que queria crescer. Não importa se você é grande ou baixo, preto ou branco. Esquece isso. Tira lições das coisas passadas. E vamos procurar crescer. A humildade, ela nos ensina a tirar o melhor dos nossos erros. E se você sair de casa com o espírito certo, Deus, ele pode transformar o engano numa grande oportunidade. Interessante que eles pegaram e perguntaram para o cego e para o Senhor Jesus: quem pecou? Ele, a mãe ou o pai? Para ele ter nascido cego. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas é para cumprir a palavra de Deus. E eu não vou perder essa oportunidade. Ele nasceu programado para ser cego. Para ser cego até hoje. Até esse exato momento. E agora Deus vai abrir os olhos dele. Para você ver que é um Deus que abre olhos, que cura e que libera. E aquele homem então foi curado. Nós temos que adicionar na nossa vida valores como a humildade. A outra coisa que nós temos que colocar na nossa vida é realidade. Realidade é o alicerce do aprendizado. Quando você lê o Evangelho de João capítulo 3, se você olhar e ler os dois últimos versículos do capítulo 2, você verá que Deus está falando que ninguém precisava falar do homem para ele, porque ele conhecia a natureza humana. E logo em seguida aparece um homem chamado Nicodemos e fala com ele: olha, lá na minha religião eu não consigo fazer o que o senhor faz. Aqueles milagres que o senhor operou, e se o senhor operou é porque Deus é contigo.
sua é outra, Nicodemo. A realidade que você é mestre em Israel. Você conhece todo o Velho Testamento. Mas você tem que viver a sua realidade. Se você não nascer de novo, você não vê e você nem entra para ver o reino de Deus. Quando eu falo em realidade, eu falo de 3 coisas. E são 3 realidades da nossa vida. Primeiro, você anda por aí, você vê todo mundo falando, a vida é difícil. A vida é fácil? A vida é fácil? Não, a vida é difícil. Jesus viveu aqui 33 anos e 6 meses. Quando eu estou orando, eu falo para ele, o senhor conhece aqui? O senhor viveu aqui 33 anos e 6 meses. O senhor sabe que a vida não é fácil. O senhor sabe que viver no planeta Terra é difícil. O senhor sabe que o lugar mais difícil que tem para viver é dentro da igreja. O senhor sabe que é isso. Quem deveria ter apoiado o senhor foram aqueles que mais prejudicaram o senhor, os líderes religiosos. A vida é difícil. É a primeira lição. A segunda lição. A vida é difícil para todos. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, fala que o sofrimento que nós estamos passando, a humanidade toda lá fora está passando, principalmente aqueles que são em Cristo Jesus. Então eu não posso fugir dessa realidade. Primeiro, que a vida é difícil. Segundo, que a vida é difícil para todos. Terceiro, tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos. Tem alguém que sofreu mais do que Jesus? Mas tem alguém que sofreu menos do que Jesus. Aí agora eu tenho que tirar lições dessa realidade para a minha vida. A vida é mais difícil para uns do que para outros. Agora então, como que eu faço para me tornar a vida mais fácil? Como que eu faço para mudar essa realidade? A vida é difícil para aqueles que pararam de crescer. A vida é difícil para aqueles que pararam de aprender. A vida é difícil para aqueles que pararam de dar fruto. Fizeram uma pergunta. Quando é que uma árvore para de crescer? E essa mesma pergunta se aplica ao cristão. Quando é que um homem para de crescer? Quando é que uma mulher para de crescer? Quando é que uma igreja para de crescer? E a resposta é a mesma. Quando para de dar fruto. Quando estiver dando fruto, está crescendo. Então a vida é mais difícil para aqueles que pararam de crescer, para aqueles que pararam de aprender. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Você só pode dar aquilo que você tem para dar. Por isso o autor Eclesiastes lança o teu pão sobre as águas. Tem que ter alguma coisa para dar. É por isso que os grandes pregadores hoje estão fazendo um trabalho maciço para as pessoas voltarem para o banco para aprender novamente. É por isso que agora não basta você formar. Tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter uma outra língua, tem que ter uma experiência lá fora. Aí a vida é mais difícil. Quando você não quer crescer e quando você não quer aprender com as perdas da vida. A vida é mais difícil para aqueles que pensam, que não pensam efetivamente. A vida é mais difícil para aqueles que não sonham. A vida se torna mais fácil para aqueles que sonham, para aqueles que têm um projeto de vida, para aqueles que querem aonde quer chegar. Ei, José transformou a vida difícil numa vida fácil. José, quando passou, as portas estiveram sempre abertas. José, quando passou, ele chegou um sonhador. E eu aprendi que quem sonha conquista o mundo. Quem sonha conquista aquele que busca. A vida sempre foi bem sucedida para Jó. Por quê? Porque ele sempre tinha uma palavra que o futuro seria melhor do que o presente. O meu Redentor vive. Ele vai se levantar. Estou passando por essa magrela. Estou passando por essa prova. Ei,
mas o meu futuro está garantido. Eu tenho certeza que o Deus de vitória, o Deus que não me abandona, Ele já preparou tudo para mim. A vida é mais difícil para aqueles que não enfrentam a realidade. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que coisa boa, que pergunta, sabe? Você guarda os mandamentos? Perfeitamente, sei tudo isso. Só uma coisa de falta. Vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres, e terás para o futuro, terás um tesouro no céu. Depois você vem e você me segue. A realidade é essa, que se você quer abordar a eternidade, você precisa renunciar. Mas a Bíblia diz que a única pessoa que teve uma oportunidade de conversar com Jesus e saiu triste, saiu contrariado. Para esse, a vida é mais difícil, porque não tem sonho, não tem projeto de vida, não quer renunciar, não quer enfrentar a realidade. A vida é mais difícil para aqueles que demoram a fazer os ajustes necessários na sua vida. Sabe que precisa mudar, sabe que precisa de uma transformação, mas demora para fazer os ajustes na vida. Samaritana não. Quando Jesus mostrou para ela o problema, quando Jesus falou para ela que o problema não era homem, o problema era mudar o coração, a Bíblia diz que ela abandonou o cântaro. E abandonar o cântaro fala em conversão. E naquele exato momento ela ajustou a vida dela. Ela entrou dentro do projeto de Deus. E ela ali agora foi evangelizar em Samaria. Saulo de Tarso, ele teve que ajustar a vida dele. E o ajuste foi rápido. Durante 3 dias ele estava orando. E a lição caiu dos olhos dele. E quando ele saiu dali, ele não saiu o mesmo homem. Ele vai lá para a sua cidade, fica um tempo lá, faz os ajustes necessários, aprende a palavra e volta para pregar o evangelho. Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Não é vestir, porque vestidos vocês são. Ele fala, revestir de poder. Tem que fazer um ajuste. Se vocês forem assim por campo, serão derrotados. Vocês precisam de algo que capacitam. Vocês precisam de poder. Vocês precisam de poder que vem do alto. Foram para dentro da casa. Acertaram as figurinhas. Tirou a inimizade. Colocou tudo no prumo certinho. E 10 dias depois o Espírito Santo vem e reveste eles de poder e de autoridade. Mas por quê? Porque a vida seria mais difícil para eles se eles não fizessem os ajustes necessários. A vida é mais difícil para aqueles que reagem concretamente aos desafios. Aqueles que não reagem ao desafio, a vida se torna mais difícil para eles. Jesus chegou e contou a parábola das bodas. E ele chegou na igreja. E essa parábola das bodas é interessante. Porque fala que o rei, mas não está falando de Jesus, está falando de Deus, o pai do noivo. Enquanto a igreja não é arrebatada, enquanto a igreja não chega até a mansão celestial, o pai do noivo ele vem visitar a igreja. E Deus está aqui nessa manhã. E quando ele estava visitando a igreja, ele foi passando de banco em banco. Banco em banco, banco em banco, banco em banco. E quando ele chegou perto de uma pessoa, ele disse: opa, tem alguma coisa errada com você? Como que você entrou aqui? Amigo, como vieste? Amigo, troca essas vestes. Está suja, está manchada. Ninguém consegue entrar assim no céu. Mas o amigo ficou calado. O amigo não quis mudança. O amigo não quis fazer os ajustes. O amigo não quis reagir corretamente. Senhor Jesus, eu estou sujo mesmo, eu pequei, eu errei. Amigo Jesus, o Senhor pode me perdoar? Jesus chega perto de Judas e fala: amigo, para que vieste? Ele poderia falar: eu vim com a intenção errada.
Mas o Senhor me perdoa? O Senhor me dá mais uma oportunidade? É claro que Ele iria dar. Mas a Bíblia diz que esse amigo da parada das bodas, ele não quis consertar. E o Senhor Jesus então diz assim: pega, joga lá nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Teve uma oportunidade dele, mas não quis aproveitar a oportunidade. E agora vai sair e vai murmurar contra a igreja, vai murmurar contra a pessoa do nosso Deus. Se quer adicionar valor, passa pelo caminho da humildade, passa pelo caminho da realidade, passa pelo caminho da responsabilidade. Responsabilidade é o primeiro passo para o aprendizado. Davi, ele assumiu responsabilidade sobre seus feitos. Ele chega pelo Natão, ele diz assim: eu pequei, eu errei. Porque quando nós não assumimos, nós defendemos, nós desenvolvemos uma mentalidade de vítima. Adão, aonde você está? Adão, quem falou para você que você está nu? Adão, me fala, o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Ele não assume a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. Você vai ver como que a vida vai mudar. Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu quero pedir perdão, eu quero mudar, eu quero consertar. Uma outra coisa, um outro caminho que você tem que criar é o caminho do aperfeiçoamento. Aperfeiçoar é o foco do aprendizado. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8: embora sendo filho, aprendeu com as coisas que sofreu. Jesus era filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu com o sofrimento. Se Jesus aprendeu com o sofrimento, eu não sou melhor que ele. Eu preciso extrair lições do sofrimento e aperfeiçoar como pessoa. É o primeiro passo para melhorar as demais coisas. Você pode ser um irmão melhor. Você pode ser um filho melhor. Você pode ser um pai melhor. Você pode ser um servo melhor. Você pode ser um pastor melhor. Mas o primeiro passo que você tem que procurar é o passo do aperfeiçoamento. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Significa que o sofrimento é a escola da vida para nos aperfeiçoar. Uma outra coisa, se você quer agregar valores, trilha pelo caminho da esperança. O que é o caminho da esperança? Porque a esperança é a motivação do aprendizado. A esperança é algo que Deus colocou como um presente para nós. A esperança é inspiradora. A esperança, ela nos motiva para viver e nos motiva para aprender. Jesus disse que tem 3 presentes para nós. Está lá na carta de Pedro. Ele disse que nós temos uma herança incorruptível. Ele disse que nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas ele disse que nós temos uma viva esperança. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Você perdeu, eu perdi, mas eu tenho esperança. Eu tenho uma viva esperança. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. O salmista diz: as coisas são difíceis, mas eu elevo os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. E ele responde: eu tenho esperança. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a ensinabilidade. É um outro caminho que nós temos que trilhar, porque é o caminho do aprendizado. E é interessante que pessoas ensináveis, toda pessoa que tem facilidade para a gente ensinar, elas têm a mente de um iniciante. Já viu uma pessoa quando inicia qualquer coisa? A mente está aberta. Ela quer aprender, ela tem desejo de aprender. E pessoas ensináveis, você pode reparar, todos os dias elas aprendem uma coisa nova. Passa uma notícia na televisão, ela aprende. Alguém vem e traz uma ministração da palavra, ela tira alguma coisa ali. Está na hora do louvor, da adoração, ela está tirando alguma coisa. Está na hora aqui em que o ministrador está fazendo a oferta,
ela diz assim, interessante, Deus falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas o serão acrescentadas. Eu vou tirar essa preocupação, eu vou tirar essa ansiedade. Ela está sempre aprendendo coisa nova. Por quê? Pessoas ensináveis. Pessoas ensináveis, ela aprende a cada dia. Outra coisa, se você quer vencer as pedras, aprenda a trilhar o caminho de problema. Problema é uma oportunidade de aprendizado. Lembra aquela mulher cananeia? Tinha um problema grande. E problema grande, você tem que ir atrás de um Deus grande. Ela tinha uma filha endemoniada, não tem remédio para endemoniada. Senhor Jesus, se eu dar uma receita para remédio endemoniado, tem que expulsar o demônio. Você não tem como comprar um remédio na farmácia, não tem como um médico receitar nada. Mas aquela mulher tinha um problema sério. E ela vai até a pessoa certa e fala, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela estava perdendo a filha para os demônios. Os demônios estavam possuindo a filha dela. E ela agora queria resolver o problema. Ela tinha um vento dentro da casa dela. Mas quando nós olhamos o vento, nós temos que extrair lições do vento. Por exemplo, o vento ele traz turbulência. Mas ventos turbulentos, eles fazem a águia voar mais alto. Então para a águia o vento não é problema. Ventos turbulentos, ele dá uma visão mais larga para a águia. Ela consegue enxergar 3 km de distância. Então esses ventos turbulentos dão uma visão ampla para a água. E os ventos turbulentos também levantam a águia acima do perigo. Joga ela mais para cima. E é interessante que esses ventos turbulentos também fazem com que a água fique mais tranquila e possa voar com menos esforço. Porque ela aproveita o vento. E esse vento também turbulento ajuda a águia a voar mais rápido. Então nós temos que tirar lição daquilo que está ventando na nossa vida e procurar dentro daquilo ali tirar uma oportunidade para crescer, tirar uma oportunidade para aprender. E é interessante que as experiências ruins, ela é uma perspectiva de aprendizado. Você fica olhando a vida de Jó, tanta turbulência que ele passou, mas aquelas experiências ruins, elas fizeram um trampolim para ele ter o dobro do patrimônio que ele já tinha antes. Uma outra coisa importante para adicionar as pessoas é mudança. Mudança é bom para a gente aprender. Mudança é o preço do aprendizado. Por exemplo, pai Abraão não seria o mesmo homem se ele tivesse ficado na sua casa. Mas quando ele saiu da casa dele, há uma palavra pequenininha que faz a diferença. O Senhor Deus diz, sai da sua casa, sai da parentela, sai do teu povo, vai com a terra que eu te mostrarei. Significa que Abraão não ia sozinho, que na frente ia um Deus para poder abrir porta para ele. Sabe o que eu vejo hoje? Há pessoas que mudam para livrar dos problemas. Elas querem mudar porque elas querem ficar livres do problema, mas não querem resolver os problemas. Querem mudar, mas não querem resolver os problemas. E sabe o que eu aprendo? Talvez o que você precisa é mudar você mesmo. Porque quando você muda, aquilo que está ao seu redor muda também. E nós temos a tendência de falar que o outro precisa mudar. Mas quem precisa mudar talvez seja você mesmo. Mude as suas atitudes. O que Deus espera é uma atitude diferente. O filho próprio já teve 2 atitudes. Primeiro, de desonra. Primeiro, de quebra de princípio de autoridade. Mas ele teve a segunda atitude. Na primeira atitude é a insatisfação com relação ao pai. Ele foi lá fora e venceu a insatisfação. Mas a segunda atitude falou mais alto do que a primeira. Ele diz assim, eu não vou ficar aqui nesse chiqueiro de porco. Na casa do meu pai tem de tudo. E lá no chiqueiro de porco, a primeira pessoa que ele lembrou foi do pai. Ele abre a boca e diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O que
que adianta eu falar isso se no outro dia não fosse? O que adianta você falar que vai mudar, que vai ter uma nova atitude se você não muda? Aí no outro dia ele levantou e foi até o Pai. E ele falou com o Pai: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele aprendeu com as perdas. Ele viu que a mudança que ele foi buscar lá fora, ele não conseguiu. Talvez o que você precisa mudar são seus amigos, que perto de você falam uma coisa e longe de você te entrega. Se expõe o seu problema, expõe o problema da sua casa, expõe o seu problema para a sua família. Tem muita gente na sua casa que tem que sair da sua casa. Tem muita gente na sua vida que tem que sair da sua vida. Tem muita gente no seu trabalho que precisa sair da sua vida. E é por isso que nós temos que aprender com as mudanças. E para terminar, nós temos que aprender com a maturidade. Maturidade é o preço do aprendizado. Salmo 131, se você puder abrir sua Bíblia, fala de um homem maduro, um homem que aprendeu o caminho da maturidade. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui está um homem que aprendeu com as perdas. Perdeu filhos, vendo a sua família toda destruída, mas ele ganhou sabedoria. Ele ganhou estabilidade mental e emocional. E esse homem agora aprende a fazer as escolhas dele. Ele diz que não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas. Ele diz que o coração dele já não é mais soberbo, nem tem um olhar altivo. Ele diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, do Senhor, desde agora e para sempre. Está um homem maduro aqui. Mas ele aprendeu a amadurecer de que maneira? Ele aprendeu a lidar com as perdas. Ele aprendeu a ganhar sabedoria. Ele aprendeu a ganhar estabilidade mental e emocional. E agora ele pode abrir a boca e dizer que às vezes eu ganho e às vezes eu aprendo. O que Deus quer nos ensinar nesta manhã é que a vitória já foi selada. Mas as perdas é o que nós temos que trabalhar. É que nós temos que reagir. É tirar lições profundas para fazer dessas perdas um caminho para a grande vitória que Deus tem na nossa vida. Pastor, o que é mais fácil hoje? Lidar com as bênçãos ou lidar com a adversidade? As bênçãos é consequência da nossa escolha. Se você fizer escolha ao lado de Jesus, é só bênção. Mas vem a adversidade, vem. Agora, permita que as perdas da adversidade seja a nossa professora, aquela que nos ensina e que nós possamos extrair lições para a nossa vida. Uma vida de humildade, uma vida vivendo dentro da realidade, uma vida com responsabilidade, uma vida procurando aperfeiçoar cada dia mais, uma vida cheia de esperança, uma vida em que a cada dia mais eu tenho vontade
autoridade no nosso Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar para você nessa manhã. Senhor Deus eterno e querido Pai, nós agradecemos o Senhor, meu Pai, porque o Senhor vem nos falar nessa manhã desses 28 tempos, em que 14 tempos nós estamos cantando o hino da vitória, e os outros 14 tempos nós deveríamos cantar o mesmo hino da vitória, mas não cantamos, Senhor. São os momentos de adversidade, são os momentos de perda, e nós abrimos a boca e falamos: às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Não, às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Eu aprendo mais com os 14 de dificuldade e luta do que com os 14 de vitória, porque a vitória pode estar mascarada, mas a derrota, o sofrimento, expõe as nossas falhas, os nossos erros. O importante na vida não é como eu começo, mas o importante na vida é como eu termino. E nós queremos terminar como Paulo terminou. Ele disse que eu combati o bom combate. Eu não fugi diante das perdas, pelo contrário, eu enfrentei, eu encarei, eu fiz as escolhas certas. Eu procurei fazer uma mudança interior, porque talvez o problema não seja o outro, talvez o problema sou eu mesmo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, as perdas não me paralisaram, eu não deixei nada pelo meio do caminho, aquilo que Deus colocou na minha mão, eu levei até o fim. Eu combati o bom combate, e eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E agora eu tenho um prêmio, tem uma coroa me esperando. E eu sei que o Senhor tem uma coroa também que nos espera. Mas uma coisa nós precisamos aprender: extrair lições profundas das nossas perdas e procurar que através delas o Senhor venha nos ensinar a ser mais humilde, a viver a nossa realidade, a ser uma pessoa ensinada, a ser uma pessoa que aprende com as experiências ruins, a ser uma pessoa que vê a mudança, um aprendizado profundo, que cria dentro de nós uma maturidade, que através dessa maturidade nós possamos ser vencedores aonde colocarmos a nossa mão. Neste momento, se tem alguém que está aqui e está amargurado, porque perdeu alguma coisa, e essa perda fez a pessoa ficar paralisada, aprisionou essa pessoa, desanimou essa pessoa, eu quero pedir que o Senhor, nessa manhã, o Senhor libere uma unção de perseverança, de luta, e que ela possa extrair lições e transformar esse momento de perda num momento de aprendizado, e um aprendizado que venha nos ajudar a crescer e a prosperar mais no teu caminho. Meu Deus, nós não queremos ser orgulhosos. Uma pessoa orgulhosa, ela não deixa que a vida possa ensiná-la, que as adversidades sejam seu professor. Mas nós estamos aqui colocando na escola do aprendiz. Nós queremos aprender mais e mais com o Senhor, e que o Senhor nos ensina através das perdas, e acima de tudo, que nós possamos reagir com graça, sabendo que o Senhor também teve momento de perda, teve momento que o Senhor teve que abrir mão, mas o Senhor reagiu, fortaleceu o teu filho, e na hora mais difícil, ele quis olhar para trás, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor disse: se não for, e faça a tua vontade. E nós aprendemos, porque ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas olha o fruto que ele produziu para o Senhor. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu quero tirar lições profundas para a minha vida e para a nossa vida através dessas perdas. E marca, Senhor,
a palavra que foi ministrada dentro do nosso coração e nos ajuda no meio da adversidade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você aprendeu, aplaude o Senhor.